E é uma alegria e ao mesmo tempo um senso de responsabilidade muito grande para mim, que eu trago no meu coração esta noite. E existe um versículo que diz assim, na Bíblia, que diz assim: ai de vós, sacerdotes que dizem paz, paz, quando não há paz, e curam superficialmente a ferida do meu povo. Isso vai fazer mais sentido para aqueles que já estão há mais tempo na igreja e que têm áreas da vida que falam assim: Deus, parece que eu estou há 10 anos dentro da igreja, 15 anos dentro da igreja, e eu sempre continuo com este problema. Parte disso é o cuidado que nós, como sacerdotes, temos falhado para com a vida de vocês. Porque se ele diz assim: sacerdotes que curam superficialmente a ferida do meu povo, o que você entende do outro lado? Existem sacerdotes que curam profundamente. Então nós queremos nos mover neste lugar, neste sentido, como igreja. Uma igreja que seja um local onde você seja curado e as tuas feridas sejam saradas. E existe uma provisão na Bíblia para você que reage às suas dores. Está em Jeremias, que diz assim: ai dos sacerdotes que curam superficialmente. É porque Deus está dizendo assim: cara, era para você curar profundamente. Então você tem que começar a ler a Bíblia e dizer assim: Deus, eu quero pedir-te, Pai, coloca na minha vida um sacerdote, alguém que me instrua e cure as minhas feridas. Uma ferida que eu tinha, não sei porquê, mas, por exemplo, eu pensava assim: quem é a louca que vai casar comigo? Meu cabelo não tem jeito, sou feio, pobre, moro longe, todo o meu dinheiro eu ajudo meus pais. Naquela época a Miriam não usava óculos, e aí Deus ainda permitiu, ela acabou casando comigo. Mas você consegue entender? Era uma ferida que precisava de um homem de Deus que chegasse e falasse: Marcos, você pode ser um bom esposo. Existe uma mulher esperando para você, preparada em Deus. É claro que para você estar à altura dessa mulher, eu preciso ensinar umas coisas para você. Consegue entender? Então, continuando na mensagem, eu quero dizer para você que desde pequeno eu sempre quis ser um pregador. Eu não sei, talvez nem todos saibam aqui, mas lá nas antigas, tinha uns pregadores que balançavam, ele tirava o paletó e ele fazia assim: receba! E aí caiu uma onda de poder, as pessoas iam caindo nas cadeiras, nos bancos e tal, e eu achava que eu ia ser um pregador desse jeito. Eu ia chegar hoje à noite aqui, podia estar um verãozão ali fora, 40 graus, eu ia vir de terno, só para tirar o terno e falar: receba! Por quê? Porque eu fui ensinado dessa forma. E a gente fez umas orações lá em casa esses dias, o pessoal ficou caindo. Eu falei: não caiu ninguém hoje aqui ainda, né? Mas na última vez caiu. Então, nós cremos no mover. Mas eu sempre achei que eu queria ser um pregador, mas desse jeito. E aí, com o tempo, a ideia que eu tinha sobre um pregador foi mudando. Eu trabalhei com curso de noivos, pequenos grupos. E aí, ultimamente, a gente tem trabalhado também com aconselhamento individual. Recebemos algumas pessoas lá em casa e oramos com elas. Fizemos um processo de libertação, um processo de instrução para que a ferida seja curada. Só que, o chamado de Deus para a minha vida, ele sempre foi para estar envolvido como eu estou envolvido hoje, para o pastorado. Só que eu não queria. Eu falava: Senhor, eu não quero ser pastor. Eu não quero cuidar dos outros. Eu cantava ema, ema, cada um com seus problemas. De problema eu já tenho bastante. Eu não quero ser pastor. Pastor, cuidar dos outros? Não quero. E aí, Deus usava pessoas, profetas que chegavam, nunca me viu. Eu vou te tirar do teu trabalho secular. Você não vai mais trabalhar como empregado ou como empresário. E eu falava: não quero.
Eu quero trabalhar, eu quero juntar dinheiro, eu quero cuidar da Miriam, eu quero cuidar do meu filho. Eu não quero trabalhar para o reino. No sentido de integralidade. E aí, deixa eu fazer um parêntese. Nós estamos há mais ou menos uns 15, 17 anos caminhando junto, né? O Egon, né? Na Donep. Então, eu sempre trabalhei para o reino. Mas eu ia lá como freelance, entendeu? Eu não queria carteira assinada. Só como freelance eu vou lá, como voluntário, trabalho. E aí, um dia, eu estava por volta de 2011, eu me rendi e falei, Senhor, eu me entrego. Eu aceito trabalhar para o reino. Eu aceito ser o servo que tu queres, da forma que tu queres. E aí lá em 2011, Deus disse assim, agora eu vou te dar a empresa do jeito que você quer. A minha vida mudou quando eu falei, Senhor, eu aceito o teu chamado. E aí de lá para cá, Deus foi usando sacerdotes que começaram a curar uma série de feridas que existiam ainda dentro de mim. Eu já era salvo, homem de Deus, mas sempre tem um pouquinho a mais para melhorar. E aí, Deus foi trabalhando algumas coisas na minha vida. E aconteceram 3 sementes que, quando elas floresceram, nos trouxeram para esse lugar. A primeira dela foi que elas foram regadas, essas sementes, e elas deram origem à Casa de Oração Floripa. Deixa eu fazer aqui mais um parêntese para você. Nós estamos debaixo da cobertura do pastor Sebastião, da Casa de Oração lá de Joinville. É um ministério que já tem uns 20 anos, mais ou menos. E eles cuidaram de nós através de várias ferramentas. Cursos sobre finanças, cursos sobre casais, cursos sobre criação de filhos. Então nós estamos sendo lapidados durante todo esse período. E aí Deus nos trouxe para esse lugar, para estarmos nos movendo aqui como uma extensão daquela igreja em Joinville. E aí, a primeira semente que Deus colocou no meu coração em direção a esse dia de hoje, a esse sábado, foi o seguinte, eu tive uma visão, eu tive poucas visões na vida. Sabe quando você entra numa empresa e tem assim, visão e missão? Então, a visão que Deus me deu, que se mistura com missão, foi o seguinte, chegavam até mim jovens, que eles eram jovens, adolescentes, eles eram órfãos. E eles não tinham um futuro, não tinham um propósito na vida. Só que esses jovens órfãos, eles não eram necessariamente homens, mas a representação era de jovens homens. Eles não eram órfãos de pais que tinham falecido, eles eram órfãos de pais ausentes. E eu ia trabalhando o coração daqueles jovens e eles se tornavam expoentes, eles se tornavam grandes nas áreas que eles atuam. Então foi uma visão que Deus me deu e eu passei a cuidar de jovens e de pessoas desse jeito. Então tem jovens de 60 anos que passam por mim. E Deus levanta. Porque o jovem de 60, eu sou um menino de 40 e pouco, eu sou um garoto. Mas Deus colocou isso no meu coração. E tem acontecido isso na vida de muitas pessoas. Elas têm despertado. Eu me lembrei agora, eu começo a lembrar de alguns. Mas tem um que me ligou esses dias. E ele passou em mais um concurso público. Vai ganhar 12 mil reais por mês. Mas quando passou por nós, estava quebrado emocionalmente, espiritualmente. E Deus foi trabalhando. Segunda coisa que, a segunda semente, Deus colocou um livro na minha mão, chamado Ezequias, que fala sobre o rei Ezequias. E aquilo mexeu comigo porque Ezequias, ele é um rei que ele restaura o culto em Israel. E existiam 3 áreas que Israel ainda pecava e mantinha dos povos ao redor dele. E o rei Ezequias, ele vem e ele quebra na nação de Israel esses 3 lugares de idolatria, de pecado. E deixa eu fazer mais uma colocação. O que é idolatria, Marcos? É quando eu olho por uma imagem e daí então eu idolatro aquela imagem? Não. Idolatria, para mim, poderia ser a Miriam. Poderia ser meu filho. A partir do momento que eu dou mais valor à minha mulher do que a Deus, eu estou idolatrando a minha mulher. A partir do momento que eu idolatro o meu carro, o meu dinheiro, o meu ministério, é uma idolatria.
E o rei Ezequias, ele vem e faz uma reforma moral e espiritual no reino. E aquilo mexeu comigo, porque ele começou algo novo. E eu disse, o dia que Deus me colocar à frente de uma igreja, à frente de um ministério, eu vou trilhar em cima do livro do rei Ezequias, do livro de Crônicas, mas na vida do rei Ezequias. Tudo que ele fez, eu quero fazer um checklist. Ele fez isso, eu vou fazer. Ele fez isso, eu vou fazer. Ele fez isso, eu vou fazer. Foi a segunda semente que Deus colocou no meu coração. E aí, veio uma terceira semente. Eu vou ser sincero para você. Eu, normalmente, embora talvez você ache que eu não seja introvertido, mas eu prefiro ficar sozinho. Algumas vezes já conversei com o Robson. Não, eu vou para um lugar, eu prefiro ficar sozinho, eu e eu. Mas, e isso também ligado ao ema, cada um com seus problemas, fazia com que a minha visão de interagir com você fosse como se eu fosse lá um entregador do iFood. Eu vou lá, te entrego o que você pediu, o alimento, eu pego e vou embora. E Deus precisava mexer nisso comigo. Como é que ele mexeu? No dia 24 de dezembro, a Miriam estava fazendo o almoço para nós, e aí eu estava no meu sofá, o sofá lá em casa é meu, mas eu deixo a Miriam usar. E eu estava lá no meu sofá, lendo a Bíblia, buscando a Deus. E aí, Deus falou muito forte ao meu coração, quando eu li em Mateus 28 e 18, dizendo assim, portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos, por que isso falou com você? Porque eu preciso que você entenda uma coisa. Quando um pregador vem aqui, ele libera uma palavra sobre a tua vida, certo? E aí você veio buscando uma palavra que você está com um problema no casamento, um problema de dinheiro, um problema de depressão, uma situação para resolver na semana que vem, o pregador prega e ele vai embora. Eu era um pregador. Mas um pregador que prega sobre a tua vida e segunda-feira ele não está envolvido com a resolução do teu problema, ele é um pastor, ele é um discipulador? Não. Ele é um pregador. E Deus precisava mudar isso dentro de mim. Eu precisava entender que o chamado dele para mim é de um pastor. E ele queimou esse versículo muito forte dentro do meu coração. Vou te dar um exemplo de um pastor. Como um pastor age. Existe um pastor chamado Silmar Coelho. Ele conta num dos testemunhos que quando ele foi pastor numa cidadezinha pequena, um rapaz que era farmacêutico, ele engravidou uma menina, era uma família de posse, a família dele, e ele falou assim, não vou te assumir, e ameaçou ela, e falou assim, você vai criar o filho sozinho. E aí ela foi contar para o pastor. E o pastor, peraí, ele foi lá na farmácia dela, do rapaz, e falou assim, é a última vez que eu venho aqui como pastor, tu vai registrar essa criança, não quero ter que voltar aqui como homem. E foi embora. O cara registrou a criança. Aí, dali uns 20 anos, 20 e poucos anos, o pastor Silmar Coelho estava viajando de avião, não sei se para os Estados Unidos, quando ele estava indo e veio um aeromoço. E o aeromoço vem e fala assim, você é o pastor Silmar, né? Aí ele fala, sim, sou o pastor Silmar Coelho. Pastor, eu sou o fulaninho. Fulaninho, não me lembro de você. Ele falou assim, eu sou o filho da Mariazinha, que o senhor fez o meu pai me registrar. Então um pregador, ele vem e se manifesta assim, Deus vai trazer uma vitória sobre a sua vida. E é verdade, eu sou um pregador. Um pastor, ele anda com você até a vitória se materializar. Então Deus precisava mexer isso comigo. Ele falou assim, Marco, tu vai se tornar um discipulador. Eu falei, Senhor, mas eu não gosto disso. Por isso que ele falou forte no meu coração. E mudou. E aí eu falo, dali, naquele final do ano passado, nós decidimos caminhar neste ano como uma igreja. E aí, eu fui tomado de uma fé inexplicável dentro de mim, que quando eu pregar, não é porque eu uso a palavra A ou a palavra B,
Não é porque eu sei contar uma história que te faça chorar. É porque existe um mover sobrenatural que vai te tornar um discípulo de Cristo. Só que, talvez você diga para mim assim, Marcos, eu já sou discípulo. Aí, talvez alguns aqui viram um filme da Pantera Cor-de-Rosa que tem um treinador que treina. É um personagem que ele diz que ele é um treinador que treina. Marcos, o que tem a ver o treinador que treina com um pregador, com a pregação que eu estou ouvindo? Porque você precisa ser um discípulo. A palavra discípulo é aprendiz. Você vai se tornar um discípulo que aprende. Pegou? Um discípulo que aprende. E aí, a gente caminhando, eu quero que você entenda que a força do que eu quero compartilhar para você é que eu falava assim, Senhor, eu estou há tanto tempo na igreja e eu vejo discípulos que não aprendem. E ele falou assim, é por isso que eu vou te capacitar a ensinar de forma que os discípulos aprendam. E aí, antes de eu ler os versículos e entrar na pregação propriamente dita, eu queria colocar algumas coisas aqui. O João Marcos e a Miriam, eles sempre trouxeram ao coração e disseram, Pai, nós temos que nos mover. E a Miriam dizia, amor, nós temos que nos mover como igreja, cuidando de vidas. Cuidando de vidas. E aí eles foram regando com o tempo, preparando a terra para que isso florescesse, para a casa de oração florescesse. Vou fazer mais um parêntese aqui, vai ter um monte no final, né? Vai ser uma conta de matemática. O nosso nome, dentro do nosso coração, é Casa Paterna. Quando a Miriam apresentou, a minha vontade era falar assim, cara, Miriam, fala para o pessoal se levantar e dar um abraço no outro e falar, que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Quero abençoar a sua vida. Cada um. E aí, aconteceram outras coisas. Pessoas que foram se ajuntando a nós e falando assim, nós queremos ser cuidados por você. Queremos ser cuidados por vocês. Tem uns doidos que dizimaram, lá em janeiro, entregaram um envelope com dízimo na nossa mão, falando, nós estamos profetizando que vocês vão se mover como uma casa, como uma igreja. Daí eu falei assim, não, mas eu não posso. Não, mas nós estamos sentindo que nós temos que fazer esse ato profético. Eu falei, então tá bom. Aí eu orei, a Miriam guardou o envelope até nós abrimos uma... Eu falei assim, olha, isso eu não vou tocar nesse dinheiro. Ficou guardado lá no meio de um livro, lá em casa. E aí quando nós decidimos nos mover como igreja, quando eu fui ungido a pastor, aí nós abrimos uma conta, estamos fazendo tudo certinho, está lá, toda a entrada, toda a saída está sendo registrada, vai ter uma contadora dando o checklist dela lá. Então, estamos nos movendo. Cada um de você que está aqui é um pouco culpado. Valmir, o Egon, quantas vezes me ouviram como um pastor e vieram conversar comigo e com a Miriam. Então, eu coloquei isso para você entender por que você veio aqui. Você está me dando alegria, me dando alegria. Eu quando vim para cá no carro, orei com a Miriam e falei assim, Miriam, nós temos que orar mais, porque nós não conseguimos mensurar a força do que está acontecendo aqui. Quando nós estamos nos movendo como uma casa paterna, uma casa que cuida, como sacerdotes que curam profundamente a ferida. E deixa eu fazer um parênteses aqui, em momento algum, eu estou dizendo que aqui fora não tem a cura. Eu vou fazer o meu, para quando eu chegar lá escutar, servo bom e fiel. Então, quando você vier para cá, e você não se sentir cuidado, você pode chegar e falar, Marcos, Miriam, quando vocês começaram, vocês falaram que seriam casa paterna, casa que cuidaria de nós, e não estou me sentindo cuidado. Aí, talvez eu tenha que mostrar para você que está sendo sensível demais, ou eu tenha que dizer, me perdoa, eu não estou cuidando de você. Quero dar um outro exemplo para você. Desculpa eu ir falando assim dessa forma, conforme vai me vindo, mas a gente tem um canal lá no YouTube, que a gente faz as lives e posta lá. E aí também eu me preparando com as questões de pregação e se mover como igreja. E aí Deus falou para mim assim, Marcos,
eu só quero que você saiba uma coisa. Aonde eu te quero exercendo o pastorado é quando as pessoas recebem a tua ligação e recebem uma oração tua. Alguns aqui já receberam oração minha, não receberam? Durante o dia, durante a semana. Então eu quero lhe dizer que muito mais do que pregar, Deus não me chamou para pregar. Deus me chamou para numa quinta-feira à tarde, eu ser movido por Ele, a passar a mão no telefone e ligar e falar assim: Alexandre, está tudo bem aí em Paranaguá? Você quer parar um tempo e orar comigo? Coisa rápida, 5, 10 minutos. É para isso que eu fui chamado. Nunca me imaginei cuidando de vocês. Me imaginei pregando. Mas ele falou claramente para mim: quer fazer o canal no YouTube? Faz. Você vai se mover como igreja porque eu estou mandando você se mover como igreja. Vai pregar? Sim, porque você é o pastor. Mas eu não estou te chamando para pregar. Estou te chamando para passar a mão no telefone e se importar com as pessoas. Marcos, você não acredita em pregação? Acredito, escuto 4, 5 por semana. A Miriam escuta umas 7 por semana. Mas eu acredito que junto com a pregação tem que vir o cuidado sobre a sua vida. Então eu queria que você abrisse no teu celular, na tua Bíblia, no livro de Mateus 28, capítulo 18, que diz assim: Jesus aproximando, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso é óbvio, que quer dizer que Ele tem o direito, o poder de intervir na minha saúde, no meu casamento, nas minhas finanças. Mas o fato de eu saber não quer dizer que eu vá. E nesse dia 24, ele veio e falou forte ao meu coração. Ele disse: Marcos, isso foi pessoal para mim. Isso foi uma experiência transcendental. Eu não sei se o céu se abriu, se os anjos desceu, se a igreja subiu, mas eu sei que falou ao meu coração. Claro que embora eu tenha usado a retórica, eu quero lhe dizer que foi simples, foi suave. E aí, ele deixou isso forte do meu coração. Porque, eu vou ser sincero, por que isso mexeu comigo? Meio que repetindo, dando ênfase, eu pensava assim: Senhor, o que adianta eu ir lá e pregar para uma pessoa todo sábado, se ela não mudar de vida? Eu tenho visto tantas pessoas fracassando. Então por que eu vou estar pregando? Por que eu vou ser pastor? E ele falou assim: você vai ser um pastor, porque eu estou te ungindo de uma forma que quando você ministrar, as pessoas vão aprender. As pessoas vão aprender. E não é no intelecto, é dentro. E eu quero lhes dizer uma coisa que Deus tem mexido comigo esta noite. Se você não começar no decorrer desta semana, da outra semana, a ser incomodado pelo Espírito Santo para mudar a sua vida em direção a Deus, as mulheres podem mandar uma mensagem para a Miriam e falar: Miriam, eu quero dizer o seguinte, o Marcos fez propaganda enganosa. Ele ministrou e eu não estou sendo incomodada. Você, homem, pode mandar uma mensagem para mim e falar: pastor, eu queria dizer o seguinte, o senhor pregou e eu estou seco, não aconteceu nada. E eu vou orar. E Deus vai te incomodar. E vai haver um lugar de mudança. Sabe por quê? Porque ele disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. E aí, se a gente ler o próximo texto, então, antes de eu passar para o próximo versículo, até eu queria colocar uma aplicação prática para você. Você pode falar assim: Marcos, legal,
bênção de Deus, isso falou contigo. E eu, o que eu tenho a ver com isso? Você tem que aprender a reagir à Bíblia, àquilo que você leu, e reagir à pregação. Então você tem que falar assim, amanhã, você está sozinho em casa, está enfrentando os seus problemas. Você vai lá e vai dizer assim, Deus, ontem o Marcos falou que todo o poder foi dado nos céus e na terra. E eu preciso dizer, não estou sentindo poder nenhum. Então só pode ter 3 pessoas, tem 3 pessoas aqui, tu, o Marcos e eu. Um dos 3 está com um problema. E eu quero esta noite, essa tarde, quando você estiver orando, dizendo, Deus, é tu que está com um problema? Vamos ser sincero, acho que é mais difícil, né? Mas tudo bem, vamos lá. Não é Deus que está com um problema, sobrou eu, Marcos, e sobrou você. E você vai dizer assim, Deus, eu preciso ver o teu poder na minha vida. Eu preciso ver o teu poder na minha vida. E aí, no versículo 19, ele é a chave dessa mensagem, ele diz assim, ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos, por que o versículo 19 é a chave para você? Vou te explicar por quê. Eu fui olhar no dicionário o que significa portanto. Eu sei que portanto é, então, assim sendo, desta forma, eu sei disso. Mas eu queria fazer bonito. E no dicionário diz que, portanto, é uma palavra que indica a conclusão de uma ideia anterior. Qual que é a ideia anterior de Jesus aqui? Ele está falando assim, ó, pega comigo. Todo o poder me foi dado no céu e na terra, certo? Portanto, por isso, então, Marcos cria vergonha na cara e vai fazer discípulos. Pegou? Porque foi me dado o poder, você está capacitado a fazer discípulos. Amém. Então, quando eu estou aqui ministrando sobre a tua vida, quando estou me movendo para trazer você a um lugar de discipulado, não é porque desde pequeno eu queria ser pastor, não é porque Deus disse, se tu não vier pelo amor, tu virás pela dor, não. É porque ele falou assim, Marcos, porque todo o poder me foi dado no céu e na terra. Eu estou te capacitando e te movendo a ser um pastor, a ser um discipulador. Não é porque nós falamos, legal, vamos fazer uma igreja para nós, que aí canta do jeito que a gente faz, e faz sala de oração, e faz um cafezinho no meio, e aí eu gosto desse jeito, que aí canta os hinos do jeito que eu gosto. Te garanto que a última coisa que faltava para mim servir a Jesus é a igreja por aí. Concorda comigo? Você acha que precisa de mais uma igreja? Não. Sendo sincero, não. Mas existe um chamado dele para que você venha até nós. Então, o que eu quero pontuar para você é que, para você entender, Deus vai trazer pessoas com sede no coração de aprender. Pessoas que vão dizer assim, Deus, eu sou crente faz 20 anos. Mas faz 20 anos que eu sou mentiroso. Deus, eu sou crente faz 20 anos, mas faz 20 anos que eu tenho problema de dinheiro. Deus, eu sou crente faz 20 anos, mas eu não ouço a tua voz. Eu quero aprender. E você vai acabar parando aqui. Você vai trazer pessoas que oraram e pediram, Deus, eu quero aprender. E nunca aprenderam. Faz mais ou menos uns 2 meses, Deus falou para mim assim, estava tomando banho e ele falou assim, você fica uma semana sem trabalhar? Compartilhei com o Robson. Mas uma semana, Senhor, não é muito fácil, né? Fica uma semana sem trabalhar. Tem umas coisas assim. É ouvir a voz de Deus. Então, você está aqui para isso. Portanto, indica a conclusão de uma ideia anterior. Então, Jesus fala, olha, porque me foi dado todo o poder no céu e na terra, eu te capacito a ser um discipulador. E aí, continuando isso, nessa caminhada que nós estamos iniciando, a minha interação com a Bíblia, com os ensinamentos, com o Evangelho, sempre foi buscando para mim. Quando pequeno, a minha mãe me alfabetizou em casa. 5, 6 anos de idade eu já lia gibi. Meus pais tiveram uma livraria evangélica. Então eu sempre fui muito de ler. Uma vez eu peguei um livro na biblioteca, eu li até às 4 horas da manhã.
Livro é um negócio de papel que você abre assim, daí tem umas letrinhas no meio ali, que hoje é tudo, né, o e-book e tal. Então eu sempre gostei de ler. E esse gosto pela leitura me fez procurar mais de Deus. Só que o fato de eu buscar mais de Deus não quer dizer que eu estivesse disposto a falar dessas coisas para você. Então, quando eu dava um curso, muitas vezes as pessoas vinham e falavam assim: Marcos, o que você acha que eu devo fazer aqui? Eu falava aqui, ó, a Bíblia diz assim, 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 tá aí a solução, faz o que tu quer, se não quer, o problema é teu, tchau, virava as costas e ia embora. Essa era a minha interação que eu tinha para com as pessoas, muitas vezes. Claro, eu estou dramatizando, não era dessa forma, mas era isso que eu fazia. Cara, a palavra está aí, eu preguei para você, já orei, daqui para frente é contigo. Não quero mais saber desse assunto. Eu já te mostrei a solução. Só que Deus estava me dizendo: Marco, eu não quero que seja dessa forma. Eu quero que seja suave. Eu quero que você diga assim para a pessoa: entendeu? Aí ela vai dizer: entendi. Daqui uma semana você vai falar com ela, vai falar assim: você entendeu o que eu ministrei sobre a tua vida? Marco, vou falar a verdade. Eu achei que eu entendi, mas eu não entendi porque quando eu passei por problema eu repeti o erro. Então deixa eu te ensinar. Deixa eu te tornar um jovem aprendiz. Foi essa mudança que Deus fez. Eu preciso, o meu chamado é para estar comprometido com um lugar de mudança na sua vida. Então, quando Jesus falou isso, ele muda a minha visão no meu coração para uma visão de cuidado intencional, contínuo e completo sobre as pessoas. Vamos lá, intencional, contínuo e completo sobre as pessoas. Vou te dar um exemplo, muito sincero, Quando eu participei da Donep, eu vim para a Donep para conhecer um Deus que abençoava financeiramente. Eu cresci numa igreja que os crentes eram feios, pobre, andava de ônibus, não tinha estudo. Essa foi a igreja que eu cresci. Não tinha estudo. Aí eu conheci a Donep. A Donep é a Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Então eu vim para a Donep para aprender de um Deus que abençoa financeiramente. Porque muitas vezes eu comi fiado e fiquei devendo para o Egon 2, 3, 4 meses para pagar o miojo que eu tinha comprado no Egon. Porque eu não tinha dinheiro. Se eu chamasse a Miriam de meu bem, o banco vinha e tomava a Miriam. Então, o que acontece dentro dessa situação? Eu busquei. Aí, nisso que eu vim, Deus começou a me abençoar pela sua infinita misericórdia. Começou a me abençoar. E aí me disseram: Marcos, você não quer trabalhar aqui na Donep? Eu falei: ok, trabalho. Na igreja, o pastor falou assim: você não quer vir aqui trabalhar do curso de noivos? Ok, pastor, eu trabalho, dou o curso de noivos, não tem problema. Mas não foi eu que disse, que bati no pastor, falou: pastor, tem trabalho aí para mim, pastor? Eu quero ser um pastorzinho. Dá um negócio para me cuidar, dá uma igreja para me cuidar. Nunca pedi nada para o meu pastor. Pelo contrário, se eu pudesse me esquivar, eu me esquivava. E aí Deus transformou a esquiva em intenção. A minha mulher fez orçamento para a gente alugar a sala. Ela passa por um galpão, ela fala: eu vejo em nome de Jesus o galpão. É intencional. Intencionalmente eu estou parando de trabalhar num dia da semana para orar por vocês. Intencionalmente eu comecei a fazer uma faculdade, não para adquirir conhecimento, eu já estou velho, já sei tudo. Não, brincadeira. Eu estou fazendo a faculdade de teologia, porque eu preciso aprender. Quando você vier conversar comigo, eu vou falar: filho, olha só, eu entendi nos nossos mestres que é assim, assim, assim. Intencionalmente os livros que eu lia para eu aprender a ser melhor como crente, se transformaram para ser um livro de como ser pastor. Então é intencional. Cada coisa que eu estou fazendo é como pastor. Por exemplo, nós fomos a Joinville, no retiro da casa de oração lá de Joinville. Intencionalmente eu fui para lá para aprender e trazer para cá como cuidar de você. Intencional. E aí, eu falei que é contínuo. Por que é contínuo? Porque quando eu dava o curso de noivos na igreja, você passava 4 meses comigo. Depois que acabou os 4 meses, eu falava assim: agora você pega, volta lá para o teu pastor, some da minha vida. Cada pastor com seus problemas.
Era um ciclo de 4 meses comigo, dos noivos. E depois, cada um por si, Deus por todos. Na dúvida, Deus por mim. Aí, agora é contínuo. Você que está aqui semana que vem, você pode não vir. Na outra quinzena, mas falar assim, aquela pessoa veio. É para ela caminhar com a gente? O coração está aberto para isso. E ele é completo. Por que ele é completo? Normalmente, o que acontecia com as pessoas que passavam por nós? Elas vinham e falavam assim para mim, Marcos, eu estou com um problema no casamento. Aí nós íamos lá, cuidávamos do casamento dela, Deus restaurava. Ok, amém, Jesus é bom, continua seu casamento, ok? Só que eu não precisava ter preocupação sobre a tua vida financeira. Eu não precisava ter preocupação sobre a tua relação tua com teu pai e com a tua mãe, tua e com teu filho. Eu não sou teu pastor. Acaso sou eu o guardador do meu irmão? Não, você não pode falar que foi Caim que falou, né? Não, então ok, vamos lá. Vamos voltar aqui. A questão é, hoje eu não posso simplesmente, você vem para cá, eu olho, você veio, trocou de carro, tá tudo bem, eu sei que você não está devendo, tal. Amém, beleza? Não. É parte minha, tem que ser completo. Cara, eu vi que você está prosperando financeiramente, teus filhos estão bem, mas assim, e você contribui, você oferta aqui, cara, mas assim, eu sei que você mente. Então, quando eu falo que é completo, eu tenho que cuidar de você, das coisas boas e das coisas ruins também. Então, Deus transformou cuidado intencional, completo, sobre a sua vida. E, então, continuando isso, eu quero dizer para você, que a gente vai daqui a pouquinho já estar fazendo a ceia, certo? Que você precisa aprender a interagir. Agora, para a gente já começar a realmente finalizar, eu quero resumir dizendo no versículo 20, diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Por exemplo, vou dar um exemplo. Cadê o João Marcos? Não está aqui? Tá, mas assim, Quando a gente foi lá na casa na casa de vocês em Itajaí, 2 anos atrás, né? O pastor Wagner profetizou, dizendo que as pessoas iam olhar para o João Marcos meio como, eu não sei se ele usou o termo louquinho, como é que ele foi, estranho, alguma coisa assim, né? E realmente, dali um tempo, o João Marcos estava num culto comigo, lá no Mevan, e a forma como ele estava adorando e buscando a Deus, as pessoas achavam estranho, e olhavam meio assim, assustado para o João Marcos. Era a profecia se cumprindo, daquilo que Deus mostrou para ele. Então, quando você está aqui, eu quero te ensinar a interagir com as profecias que virão sobre a sua vida. Quando ele diz assim, eu vou te tirar do teu trabalho secular, e eu não quero parar de trabalhar, eu estou interagindo com a profecia? Não. Existem profecias sobre a sua vida que precisam se cumprir, mas para elas se cumprirem tem que ter interação. E aí eu pensava assim, Deus, eu vou te ser sincero, é tão difícil, as pessoas são tão cabeça dura, eu sou um cara de boa, eu aprendo tudo rápido, mas esses crentes são cabeça dura. E aí ele vem e fala comigo assim, Marcos, todo o poder me foi dado, imagina Jesus abraçando, botando a mão, o braço em volta do meu pescoço, e dizendo, Marcos, eu queria te dizer, todo o poder me foi dado no céu e na terra, e quando você ensinar, existe uma provisão sobrenatural, as pessoas vão aprender a guardar. E eu quero dizer essa noite especificamente para você que você tem que ler o versículo 20 e dizer assim, Deus, o teu pastor, o teu profeta lá naquela noite falou que eu aprenderia a guardar. Eu quero aprender a guardar os teus ensinamentos. Existe ensinamento para melhorar o teu casamento, mas você até sabe, mas você não guarda. Existem ensinamentos para abençoar a tua vida financeira. Você sabe, mas você não guarda. Existem ensinamentos para uma série de coisas, mas você não guarda. Então o problema não é saber. Se eu falar para você, não minta mais. Você sabe que, Marco, vamos falar de outra coisa, eu sei que não é para mentir. Aí eu te pergunto, você mente?
Minto. Claro, estou usando... Marco, eu falo para você assim, orai sem cessar. É um mandamento, não é? Orai sem cessar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você ora? Quer ver uma outra coisa que Jesus falou? Jesus falou assim, ó. Quando o noivo for tirado, vão jejuar. É um mandamento. Você jejua? Pegou? O problema não está em saber, o problema está em fazer. E essa noite eu queria que você ficasse de pé comigo. Porque todo poder foi dado a Jesus. E essa noite, você tem que sair daqui dizendo assim, Deus, eu quero aprender a guardar. Deus, eu quero ser igual àquela mulher que ficou insistindo e tocou a orla de Jesus, do manto de Jesus. Por que ela insistiu? Porque ela precisou empurrar as pessoas. Eu quero ser assim, Jesus. Eu insisto diante de ti pela provisão que vai me ensinar a guardar. E eu queria que você cruzasse a tua cabeça, fechasse os teus olhos comigo. Pai querido, eu estou aqui diante de ti, Senhor. Eu reconheço, Pai, que eu preciso crescer na tua presença, Senhor, meu Deus, nesse ministério, Pai, de ensino da tua palavra. Senhor, tu sabes que eu estou aqui porque tu falastes comigo dizendo que existe uma provisão sobrenatural do teu poder para que as pessoas aprendam. Senhor, nós já estamos aqui, Senhor, meu Deus, alguns até mais cedo, Senhor, o cansaço já começa a bater, Pai. Mas eu quero em nome de Jesus, Pai, com as minhas mãos levantadas, profetizar que quando, Senhor, meu Deus, eles começarem a ler a Bíblia na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta, o teu Espírito vai dizer, é isso que eu estou tentando te dizer há tanto tempo. E eles vão lembrar, Senhor, que foi orado sobre a vida deles. Eu quero em nome de Jesus, em um nome de Jesus, abençoar a vida deles, Pai, para que eles aprendam a guardar, em nome de Jesus. Ainda com você de pé, e antes da gente fazer a ceia, você lembra quando a Miriam leu, ela leu em 23 e 6, no livro de Josué, diz assim, esforçando-vos muito para guardar os mandamentos. Por que eu pedi para Miriam ler esse texto? Porque lá no Velho Testamento era debaixo de esforço. Eles tinham que se esforçar para guardar. E você tem uma provisão de Deus. Então, cada um de vocês veio aqui por um motivo essa noite, não veio? Você sabe por que veio. Se você soubesse guardar o que Deus te deu, e aí você tivesse interagido e recebido o que você precisava, você teria vindo por esse motivo? Não, porque você já recebeu, concorda comigo? Então eu queria que agora eu vou tentar puxar essa mesa, pode me ajudar aqui, Miriam? Ela é levinha, eu puxo. Eu queria te convidar a vir aqui à frente,